Muito bem, meus irmãos. Nós sabemos que existe internamente dentro de nós uma luta muito grande entre o bem e o mal. Muitas pessoas não admitem isso, né? Se acham assim perfeitas, mas existe sim dentro do nosso corpo, dentro do nosso espírito, da nossa alma aqui, né? Aquela luta entre o bem e o mal. E nós veremos isso no versículo 7 da leitura que nós iremos fazer em sala hoje aqui. O mundo, todos nós sabemos que jaz no maligno, na verdade, toda injustiça, desamor, impiedade é apresentada através do maligno e através do mundanismo. Por quê? Porque o próprio mundo ele replica aquilo que ele aprende através do maligno e distribui, continua distribuindo. Então, através do mundanismo que nós vivemos, nós passamos também. Paz do Senhor, Amanda, Deus abençoe, viu? Muito bem-vinda. Na paz, meus irmãos. Amém. Já iniciamos, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Então vejam, meus amados, que é assim, a criação, ou seja, o mundo, ele é perfeito, foi feito por Deus. Salmo 19, como nós lemos na nossa aula anterior, né? Mas as influências admitidas pelos seus habitantes, elas destroem cada dia mais os seres humanos, cada dia mais os homens. Se nós formos nos atentar, 1 João 5,19, 1 João 5,19, diz que nós sabemos que somos de Deus, porém que o mundo jaz no maligno. Nós sabemos que nós somos de Deus, mas o mundo ele jaz no maligno. E isso acaba, de uma maneira geral, atingindo a muitos cristãos também. Às vezes, porque ele está despreparado, não participa de aulas, não participa de cultos, ele frequenta eventualmente a igreja, dentro da possibilidade dele, nós entendemos às vezes, mas a gente sabe que isso deixa uma falta muito grande de relação com a igreja, de relação com a palavra de Deus. Então, às vezes, ocorre isso também, por quê? Por causa de distração, ele não está prestando atenção, ele não tem um compromisso firme, verdadeiro, firmado nesta relação com a palavra de Deus, com Deus, né? E nós precisamos aprender que a única maneira de nós nos livrarmos desse mal que o mundo nos apresenta e que o maligno tenta impetrar sobre cada um de nós é a submissão a Deus. É nós estarmos verdadeiramente atentos a tudo isso, prestarmos atenção. Eu vou trazer para os irmãos aqui, mas guardem isso no coração de vocês. Nós precisamos aprender a perceber as coisas. Nós deixamos muito a desejar nisso. Por quê? Porque nós não prestamos muita atenção, nós nos distraímos. Nós precisamos aprender verdadeiramente a perceber as coisas. Vera, você gostaria de perguntar alguma coisa? Não, pastor, estou prestando atenção no que o senhor está falando. Tá muito bem. Então, estou prestando bem atenção para me entender melhor. Tá bom, é que tem uma coisa que você constou aqui, mas já tirei. Tá muito bem, então. Obrigado, viu? Eu agradeço. Então, meus amados, você perceber as coisas não é uma coisa ensinada. Não tem como eu ensinar para você como é que você deve fazer para perceber as coisas. A gente pode fazer um trabalho psicanalítico, psicológico, para poder te trazer um pouco mais de atenção na percepção das coisas. Mas isso é uma coisa que não dá para ensinar, é te despertar para que você comece a prestar atenção nas coisas, a perceber essas coisas. Então isso é uma coisa que dificilmente ela pode ser ensinada, mas é uma coisa que necessariamente nós temos que aprender. Nós precisamos aprender a perceber as coisas, porque é só essa percepção que vai nos dar o discernimento de certas coisas. Amém? A leitura de hoje está em Tiago 4, versículos de 4 a 10. Vamos lá. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes, antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos
humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Cheguei-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Amém, amados? Isso é o que nos traz a leitura de hoje. Nós precisamos entender de saída já que maior é aquele que está em nós, diz a palavra de Deus, do que o que está no mundo. Então Deus, ele estando dentro de nós, ele é maior do que o maligno que está no mundo, convivendo com pessoas que não aceitam a palavra de Deus. Mas feita a leitura, meus amados, nós observamos, eu estou clicando aqui só para tomar uma providência no som, que estava um som aberto aí, tá ok? Então nós observamos, amados, que ao estudarmos neste trimestre todas essas coisas que são os ataques à igreja, nós percebemos tantas coisas, nós descobrimos tantas coisas, as astutas maneiras de sorrateiramente o Satanás ou o maligno desviar a igreja do seu propósito, né? Tentando assim diluir o evangelho, globalizar ele, como nós explicamos de uma maneira holística naquela oportunidade que nós tivemos essa aula, misturando ele com outras coisas. Nós vemos na leitura que nós fizemos que nós devemos resistir ao maligno. Isso está no versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então nós devemos resistir ao maligno e centralizar a nossa vida em Cristo e no Cristo ressuscitado, meus amados. Centralizar a nossa vida no Cristo ressuscitado, tendo como base de sustentação a palavra de Deus, que é apresentada através da fé e da prática. Meus irmãos, só venceremos se houver um compromisso com a estrutura e ensino verdadeiro na nossa igreja local. Porque nós, lendo a Bíblia por nós mesmos, nós já começaremos a nos relacionar com Deus. Mas o esclarecimento do que está escrito lá será feito pelo Espírito Santo através do ensino. E o ensino vem através de relacionamento com pessoas que tenham mais conhecimento, esclarecimentos. A internet não traz essa possibilidade porque existe muita coisa contaminada. Existe muita coisa ali que vai interferir de uma maneira negativa nesta relação com a palavra de Deus. Então é por isso que nós temos que buscar e procurar bons pastores, pessoas verdadeiramente comprometidas com o ensino, comprometidas com a relação com Deus. Mas vamos já entrar no primeiro assunto da nossa revista, e hoje é a última lição desse trimestre. A semana que vem nós já entramos em outro trimestre, e aí tudo vai ser renovado, tá ok? Então, para entrar nesse primeiro assunto, ele declara Cristo como único e suficiente Salvador, certos de que em nenhum outro há salvação, como nós sabemos. Querendo dizer de uma maneira assim, eu estou chovendo no molhado para vocês, mas eu sou obrigado a falar, porque nós precisamos trazer esse despertamento. Não há salvação em nenhum outro. Cristo, ele é a base da Bíblia. Ele está contido na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Cristo, meus amados, ele é a base de relação de todos os apóstolos e de todos os cristãos. E nós devemos enxergá-lo, sim, na cruz do Calvário. Muitas pessoas falam, não, nós temos que enxergar Cristo ressurreto, mas não, nós temos que enxergar ele na cruz do Calvário, aquele sacrifício que ele fez, o seu sangue derramado, aquele servo sofredor profetizado por Isaías, não é verdade? Reconhecendo o que ele fez pela sua criação, o que foi que ele fez por nós.
o ensino deixado, o sacrifício feito, a sua vitória, deixando a nós não apenas a cruz como símbolo, mas também o seu sepulcro e a certeza da sua ressurreição, porque ele não está lá. Ele não foi encontrado lá. Então ele sofreu tudo aquilo, padeceu pelos nossos pecados, mas ele foi ressurreto. Ele ressuscitou e está com Deus sentado à direita do nosso Pai. Tanto que quando nós vemos ataques contra a igreja, meus irmãos, nós vemos que Cristo é logo afastado. As pessoas já atacou a igreja, eles já tentam afastar o Cristo da nossa fé, porque o Cristo, ele é a prova, é a certeza de todas as coisas. Aquilo que ele fez na cruz, a sua ressurreição é a prova de tudo. Como eu costumo falar para os irmãos, os que frequentam continuamente as nossas aulas, eu costumo falar para vocês o quê? Ele dividiu o mundo. O mundo, somente o judaísmo tem um cronograma diverso nosso. Ele dividiu o mundo antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo e depois de Cristo. Ele dividiu a existência. É difícil, né, meus amados, a gente tentar pôr dúvida numa situação dessa, numa relação dessa com Deus. Não tem como nós termos dúvida nessa relação. E eles tentam, dessa maneira, romper a relação da igreja com Cristo. Tentam colocar para substituir outras formas de culto, filosofias, ideologias, outros deuses, né, falsos, claro, deuses com o D minúsculo, aí, como a gente costuma fazer, né, entre tantas outras coisas. Tentam a qualquer custo desqualificar Cristo, afastando da nossa relação com a igreja, com Deus. A igreja pode existir, só que Cristo não pode estar relacionado com ela. Porém, meus amados irmãos, nós já sabemos que Cristo é o único Salvador e que nós devemos a Ele toda a honra e toda a glória. Este é o segundo tópico. E isso deixa claro que nós devemos sempre andar na fé. O texto de Colossenses 2:6, ele diz assim, que como nós recebemos Cristo Jesus, nós devemos também andar nele. E andar nele, meus irmãos, é seguir conforme os seus ensinos, é passar pelo que nós estamos passando hoje, pelo que nós passamos na nossa igreja nas quartas-feiras. Por isso que é bom sempre nas quartas-feiras nós estarmos lá, nós aprendemos muito nos cultos de quarta-feira. É nós conseguirmos entender, meus irmãos, que a união de uma vida de oração te liga a Cristo. O ensino da palavra te liga a Cristo. A comunhão com os seus irmãos, a comunhão com as pessoas do mundo, não vou dizer somente com as pessoas da igreja, do mundo, você tem que ter comunhão com as pessoas. Isso te liga a Cristo, você tem que ter empatia. E são essas três: a oração, a leitura da palavra de Deus e a comunhão com os irmãos, que vão trazer para você uma estrutura espiritual, física, para que você possa resistir a todos esses ataques do maligno. Você tem que estar baseado na fé, baseado nessa oração, nessa comunhão, baseado nesta oração, nesta relação. A sutileza do diabo está em dizer o que para você? Ela vai falar para você que você pode ser salvo, independentemente da forma como você vive. Então essa é a sutileza. Ele vai te deixar confortável, como nós já falamos nas outras aulas. Está também em tentar isolar você do corpo físico de Cristo. Ele vai tentar te distanciar das pessoas que são cristãs, são pessoas que poderiam fortalecer a sua fé. Ele vai tentar te afastar. Ou seja, ele vai tentar te afastar da onde? Da sua igreja local. Não me refiro aqui à minha igreja, alguma outra, eu falo a sua. Nós podemos ter irmãos vendo esta aula que frequenta outra igreja. E a obra de Satanás é tentar te afastar de lá. Nós vamos dar um exemplo, um tanto quanto absurdo, eu acredito que, mas eu acredito que vai deixar bem clara essa situação. Um homem mau, um assassino,
um estuprador, uma pessoa impiedosa, uma pessoa reincidente em várias maldades, duro de coração, fala mal dos outros, a pessoa não se arrepende, a pessoa contende direto com o que é razoável, o que é coerente, o que é racional, né? Será que ele poderia morar do lado do amor? Será que essa pessoa ela poderia morar do lado do amor? Só havendo uma transformação muito grande através da influência de Deus. Mas a resposta humana que nós damos aqui é claro que não. E quando eu falo só pela interferência divina, é porque nós vivíamos anteriormente ritmos, não vou dizer como eu falei aqui de assassinato, disso, mas nós vivíamos no pecado e a influência, a interferência de Deus, a palavra de Deus nos tocou e nos transformou no que hoje nós somos, naquilo que nós vivemos e praticamos. Já esse comprometimento que nós temos com as Escrituras e o cumprimento dos ensinos é o que nos permite esse arrependimento e a santificação. Então nós saímos de lá, de onde eles estavam, e hoje nós estamos aqui. Não somos santos, continuamos pecando, mas nós temos a comunhão com Deus e a relação com todas essas coisas. Uma igreja local unida, meus amados, forja um cristão poderoso e convicto. Uma igreja local unida forma um cristão poderoso e convicto. Se você está numa igreja hoje, sai, vai para outra amanhã, semana que vem você está em outra, você não consegue firmar um relacionamento. E nós, nesse relacionamento, nós estamos sendo preparados. Nós vamos encontrar pessoas que pensam diferente, nós vamos ter atrito, nós vamos ter rusgas, nós vamos ter problemas. E isso tudo é uma maneira de Deus trabalhar o nosso ser e nos preparar para que a gente possa ter o quê? Equilíbrio. Entra novamente os frutos do Espírito Santo. É o equilíbrio, é a longanimidade, é o amor, é a aceitação, é a empatia. O fruto do Espírito Santo, ele tem 9 pontos ali. 9 pontos ali, o primeiro deles é o amor, mas isso traz uma vertente na relação com o ser humano infinita. Infinita. A pessoa que faz um estudo sobre os frutos do Espírito Santo, ele infinitamente, ele poderia falar aqui a noite inteira, trazendo detalhes desta relação, né? Mas hoje, meus amados, nós vemos que muitos falsos mestres estão pondo em dúvida a autoridade de tudo isso que nós acabamos de falar aqui para os irmãos, inclusive desse amor. Eles estão indo somente buscar, eles não oferecem, eles não ofertam. Eles não ofertam. Então, com isso, eles acabam colocando em dúvida toda a autoridade das Escrituras. Neste segundo assunto que nós estamos entrando agora, nós vamos ver que eles colocam as Escrituras já como ultrapassadas. Eles tentam com isso minar a autoridade das Escrituras e estes ataques vêm não para desqualificar a Bíblia, mas tudo o que está nela, mas tudo o que está nela. E nós sabemos que tudo o que está nela é bom e é digno, é aceitável, é coerente, é equilibrado. Mas, de qualquer maneira, eles vêm e tentam desqualificar o autor. Eles enxergam a Bíblia como um ensinamento, mas eles querem desqualificar quem? O autor. Ou seja, eles querem desqualificar Deus. Para eles, Deus não existe. Para eles, Deus não existe. E com isso, deixariam como que sujeita a falhas, ou seja, passiva de muitas correções, passivas de adições, conforme a vontade destes que tentam atacar a igreja. Mas todos nós sabemos ser a Bíblia a revelação de Deus ao homem e a recepcionamos, meus amados, como nós falamos sempre, como infalível, como inerrante e como imutável palavra de Deus. Meus irmãos, não é a Bíblia que tem que se ajustar a nós. Somos nós que temos que nos ajustar à Bíblia, ou seja, à palavra de Deus. Mas nós precisamos nos moldar segundo ela. Não há como nós termos dúvida nisso. Ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. Não é assim que fala Salmo 119?
Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. É assim que traz a palavra de Deus. O tópico deste segundo assunto que nós estamos entrando agora, acrescenta o quê? Acrescenta que as escrituras, elas são uma regra de fé, de comportamento e de entrega. Elas são a fonte dos valores éticos, morais e espirituais que norteiam a vida do ser humano, respondendo por esses ensinos diretamente a Deus. Nós respondemos por estes ensinos ou pela falta deles diretamente a Deus. Hebreus 4:12, eles nos falam aqui que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é tão cortante como uma faca de 2 gumes, né, que vai até a divisa das juntas e medulas, até a divisa da alma e do espírito. Em todas as nossas aulas passadas, na maioria delas pelo menos, eu falo para os irmãos que tudo que nós fazemos para Deus tem que ser do coração. Se não for de coração, nós não estamos fazendo nada para Ele. É justamente por isso, porque a palavra dele vai lá no profundo e dá entendimento a cada um de nós. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. E nós praticamos voluntariamente. Se nós fizemos aquilo de uma maneira forçada, não adiantou de nada. Se não fosse, meus amados, as Escrituras, nós estaríamos hoje entregues aos malefícios da idolatria, nós desconheceríamos todas as práticas danosas que destroem o caráter e a família, conforme a vontade e o idealizado por Deus. Vem tudo contra isso, contra o caráter, contra a família. É difícil, meus amados, mas nós temos que conviver com isso. A Bíblia, ela é a palavra de Deus que nos orienta sobre todas as coisas, é a nossa regra de fé e conduta, nós não podemos esquecer disso. Ela ensina sobre o amor de Deus, ela ensina sobre finança, família, comportamento, enfim, meus amados, eu não vislumbrei ainda em minhas leituras um assunto sobre o qual a Bíblia não ensine. Não vislumbrei ainda um assunto que ela não ensine. E eu deixo claro aqui para os irmãos, ela ensina, mas não impõe. Você decide o caminho que você vai seguir. Ela ensina, mas não impõe. Lembre-se sempre disso. Deus, ele não é um carrasco, ele não é um impositor. Deus, ele te apresenta. Você vive, se você quiser. O terceiro assunto, meus amados, nós vemos que o Espírito Santo é quem vai conduzir o homem a Cristo. Meus irmãos, o Espírito Santo, ele age na nossa vida antes mesmo de nós nos entregarmos a Deus, antes mesmo de nós nos entregarmos a Jesus Cristo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que vai nos convencer. Nós começamos uma relação com a palavra de Deus, começamos uma relação numa igreja, com um cristão, com uma pessoa que está nos ensinando, e aí o Espírito Santo começa a nos convencer da verdade divina. Para isso, a necessidade do quê? Desta primeira relação, desta relação inicial. A partir daí é que ele vai te conduzir à presença de Cristo. Portanto, meu irmão, ele vai te convencer, ele vai te conduzir e no fim ele vai te unir. Ele vai te convencer, te levar até Cristo e ali ele vai fechar essa união. E assim ele passa a guiar todas as nossas condutas através da palavra de Deus. É ele quem nos ajuda, meus amados, a viver e a praticar todos os princípios cristãos. Nós vemos isto bem claro no capítulo 6, 7 e 8 da carta de Paulo aos Romanos. Eu já falei para os irmãos ler o texto de Romanos, é lindo e é muito importante. O texto todo, o capítulo de Romanos é importantíssimo. O capítulo 6, 7 e 8 nos deixa claro isto que nós acabamos de falar. E nós aprendemos ali também que a lei do Espírito é vida. Lá em Romanos 8:2, a lei do Espírito é vida. E assim nós podemos vencer a lei do espírito de morte, que está sobre esta terra, que está com os pés sobre esta terra. João 14, também de 16 a 28, mas eu vou apresentar para os irmãos o 26 somente, porque o tempo é curto e essa aula é bastante longa, né? Diz assim que o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Então nós precisamos
nos atracar com essa loucura, entrar em guerra com a Bíblia no sentido de aprender ela, de viver essa relação. Não há, meus irmãos, como vencer a sutileza do maligno ao atacar o cristão, ao atacar o ser humano, porque ele não ataca somente o cristão. Não pensem vocês que eu estou falando aqui somente de nós. Eu estou falando das pessoas de um modo geral. Elas são atacadas pelo maligno. E não há como nós vencer esta luta sem estarmos unidos com o Espírito Santo. E eu repito para os irmãos, a oração, a comunhão com as pessoas, ou seja, com a igreja local, e a leitura e ensino da palavra de Deus, este conjunto de ações nos fortalece e prepara para que nós possamos resistir aos ataques do maligno. Orar, só orar ali, resolve? Não. Só ter comunhão, resolve? Não. Só ler a Bíblia, resolve? Não. É claro, meus amados, que não há como nós engessarmos Deus. Não tem como eu responder para vocês claramente, não tem, porque não tem como se engessar a Deus. Mas na minha visão como pastor e como ser humano que eu sou, nós precisamos da junção, nós precisamos da junção em nossa vida dessas três ações, a oração, a comunhão e o conhecimento da palavra. Então nós precisamos da junção dessas três ações. Para quê? Para que nós possamos realmente viver segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus, ela nos pede essas três ações. Não adianta não me interpretem mal, tá? Eu não sou contra quem vai no monte, não, mas aqui é apenas para que nós entendamos de uma maneira mais simples, para ficar mais didático, né? Não adianta eu ir no monte e me tornar um ermitão. Me tornar um ermitão, tipo eu me isolar de tudo e me isolar de todos. Deus está no monte, é só no monte, mas e a igreja, e a comunhão, e a aula, e a escola, e a vida que nós temos, que nós somos vivos, nós estamos vivos e vamos ficar vivos eternamente. E pasmem vocês, vou falar uma coisa para vocês aqui. A nossa eternidade, ela já está conosco hoje. Aqueles que serão eternos ao lado de Jesus já estão vivendo essa relação com a eternidade hoje, meus irmãos. Então, cada errinho que nós cometemos, cada falhinha que nós cometemos, o Espírito Santo já vem em nós e fala, tá errado, você não agiu certo. E aí vem aquele momento de arrependimento, onde você se arrepende, e você se arrependendo, Deus vai te perdoar. Ocorre que muitas pessoas praticam a repetição do pecado, e a repetição. A palavra de Deus é assim, perdoados estão os teus pecados. Vá, porém agora, e não peque mais. Não peque mais, meus amados. Não peque mais. Não peque mais. Nós precisamos muito aprender sobre o convívio, nós precisamos muito aprender sobre a empatia, sobre a aceitação da personalidade das pessoas, do respeitar a maneira como as pessoas são, o jeito dela. E se ela estiver agindo de uma maneira errada, a gente tem que tentar com amor, com carinho e com bastante discrição, ou ser bastante discreto, ir lá e orientar, falar, poxa, mas a palavra de Deus diz assim, por que você faz assim? Vamos tentar corrigir isso. É dessa maneira que funciona. Nós precisamos aprender a chorar com aqueles que choram e a nos alegrarmos com aqueles que se alegram, não é verdade? Nós precisamos respeitar, muitas vezes, um momento de nervoso, de irritação, uma resposta mal dada para uma pessoa. Nós não sabemos como ela está por dentro, nós não sabemos pelo que ela passou, pelo que ela está passando, o que está acontecendo com ela. Nós sabemos o que está acontecendo conosco. E nós, filhos de Deus que somos, nós temos que ser amor. Apenas amor. Nós temos que ser pessoas que estão continuamente buscando a santificação. Nós temos que ser uma pessoa, como eu falei no começo dessa aula, que percebe as coisas. Uma pessoa que percebe as coisas. Nós precisamos, como eu falei na aula anterior, aprender a pensar ou repensar, como queiram, os nossos pensamentos. Porque às vezes nós agimos por intuição e nós não podemos. Nós precisamos pensar os nossos pensamentos.
né? Nós vamos entrar agora no segundo tópico deste terceiro assunto, que traz que nós devemos viver essa comunhão que nós já estamos falando, e esse relacionamento que nós já estamos falando aqui. E é só dessa maneira, meus amados, que o cristão ele vai se santificar para Deus. Só assim. Só assim. É vivendo esta relação e se corrigindo através dos erros que se comete, sendo perdoado pelo irmão que sofre por aquele erro que você cometeu e perdoando aquele irmão que cometeu o erro e te fez sofrer. É só assim que nós nos santificamos para Deus. Esta, meus amados, é a obra consagradora do Espírito Santo. Consagradora do Espírito Santo. Nós estamos sendo preparados, Ele está nos consagrando. Então nós precisamos nos preparar cada vez mais. Nós somos purificados pelo sangue de Jesus, como diz o texto de 1 João 1, versículo 7, e assim o Espírito Santo, ele está em nós. Então ele nos prepara continuamente, ele nos permite uma vida de santidade. Nós estamos em um mundo cheio de impurezas e hostilidades, isso nós já sabemos. Os irmãos que puderem, depois da aula, deem uma lidinha em Efésios 5, de 18 a 21. Efésios 5, de 18 a 21. É o texto que diz que nós não devemos nos embriagar com vinho, né, onde há dissolução, mas sim que nós devemos nos encher do Espírito Santo de Deus, que nós precisamos falar entre nós em salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos, meus amados. Eu pedi para os irmãos lerem depois, porque aqui eu comento com os irmãos, então pode haver alguma imperfeição naquilo que eu passo para os irmãos, né? Então nós temos que sempre dar graças, nós precisamos sempre dar graças ao nosso Deus, tá ok? Portanto, meus queridos, o Espírito Santo, ele é o que nos capacita, é ele que nos habilita para uma vida honrada, para uma vida sadia, para uma vida pura, onde nós testemunharemos a Cristo através dos nossos atos, através das nossas palavras, através de tudo aquilo que nós oferecermos para as pessoas. Nós seremos exemplos para este mundo e assim nós viveremos de forma vitoriosa no Espírito Santo. Vitoriosa no Espírito Santo. Nós sabemos muito bem, meus amados, que a igreja ela é o corpo de Cristo, conforme nos traz 1 Coríntios 12, no versículo 27. A igreja é o corpo de Cristo. E sabemos também que na igreja, a organização, há o joio e há o trigo. Portanto, poderá haver toda essa controvérsia que eu estou falando com os irmãos. E não estou falando de que o joio está lá dentro. Eu estou falando que muitas vezes nós podemos ser esse joio, porque nós enxergamos o todo ali como o corpo de Cristo. Todos nós estamos ali sendo preparados, todos nós estamos ali sendo transformados. Não há como nós acusarmos ninguém. Nós somos, portanto, meu amado, nós somos e nós perseveramos e nós nos preparamos para que nós possamos estar em santidade. Então ninguém ali está preparado. Eu falo de joio e trigo, mas eu falo isso não pondo o dedo sobre ninguém. Eu falo isso nos colocando também em preparação. Só quem sabe quem vai ser salvo é Deus. Só quem sabe o momento é Deus, meus amados. E este quarto assunto, ele traz um despertar sobre tudo isso. Por quê? Porque nós ocupamos um lugar ímpar, nós ocupamos um lugar de muita relevância, e é por isso que nós cristãos nos destacamos, as pessoas que estão ali na igreja, nós nos destacamos, as pessoas que participam das aulas, nós nos destacamos. Às vezes nós não percebemos isto por falta de atenção. Por falta de atenção. É aquilo que eu falei para os irmãos, nós precisamos começar a perceber as coisas. Mas como igreja local, nós fazemos a diferença, unidos sempre em comunhão e amor, nós testemunhamos a Cristo diante de toda a sociedade. Toda a sociedade, ser um desigrejado, uma pessoa que vai de igreja por igreja, para um cristão verdadeiro, está totalmente fora de questão. Se você não se adaptou com o pastor, se você achou que naquela igreja não tem verdade, ache a sua igreja, mas ache a sua igreja. E entenda, você está indo na sua igreja buscar a Cristo, não a um pastor. Você está indo na igreja buscar a Cristo. O pastor está ali como servo de Deus,
como uma pessoa que pode te ajudar a tomar mais conhecimento, pode te ajudar e te elevar na fé, pode, quando você fizer alguma coisinha, te corrigir, ele pode tratar você, ele pode preparar você espiritualmente. Mas você tem que estar na igreja buscando a Deus, buscando a nosso Senhor Jesus Cristo e buscando o Espírito Santo. Não é aquele pastor bonitinho, não é aquele pastor todo ajeitado, não é aquele pastor que fala muito bonito, não é aquele pastor que te impressiona pelo visual. Você tem que ser impressionado pelo espiritual, pelo que sai da boca dele. É pelo que sai da boca dele que você tem que ser... que você tem que se impressionar. E você tem que fazer um confronto do que sai da boca dele com o que está na Bíblia Sagrada, para ver se isso é verdadeiro ou se ele não está de uma maneira sorrateira tentando te influenciar para que você seja envolvida em coisas que não são palavra de Deus. Então nós fazemos sim, meus amados, a diferença. Sempre unidos nessa comunhão e nesse amor que eu falei com vocês. Nós testemunhamos a Cristo diante de toda a sociedade e em todos os momentos. Não é só no momento que você está na igreja, não. Quando você está no seu trabalho, quando você está na sua escola. Ser desigrejado, ser uma pessoa que fica pulando de galho em galho, vai te levar à queda, vai acabar te destruindo. Nós entendemos isso como uma espécie de uma anomalia espiritual. Anomalia espiritual. Agora pastor Guerreiro, eu entendo que individualmente nós somos Igreja de Cristo. Nós somos Igreja de Cristo, sim. E como Igreja de Cristo, nós temos que estar unidos numa igreja local, ou seja, na organização. É lá que nós aprendemos e é lá que nós vivemos em comunhão. É ali que formamos o corpo de Cristo, é ali que se ajunta o corpo de Cristo. A igreja, o organismo que somos nós, se ajuntam na igreja, a organização, e ali nós mostramos e formamos o corpo de Cristo. Porque é ali que vem o preparo, é ali que nós percebemos a entrega. Isso nos levará à realização do nosso desejo maior, que é, na verdade, estar com Cristo eternamente. Estar com Cristo eternamente. Deixo aqui, amados, para vocês um alerta. Um alerta. Isso tem que ser muito bem entendido, né? Mas eu deixo aqui para vocês um alerta. Vocês são a Igreja de Cristo. Não se torne apenas um religioso. Não entre em movimentos. Seja transformado pela ação do Espírito Santo através de tudo o que nós falamos aqui até agora. Não se permita enganar por nada. Preste atenção. A igreja, ela deve nos fazer crescer espiritualmente na relação com Deus. Ela deve nos fazer crescer espiritualmente na relação com Deus. Certo é que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta, a palavra de Deus nos diz isso. Mas nós precisamos entender que a obra sem crescimento espiritual, entendam bem o que eu estou falando para não haver dúvida. A obra sem crescimento espiritual pode atrapalhar a sua relação com Deus. Ela atrapalha. Você se envolve tanto em levar uma coisa ali, atender uma pessoa aqui, atender outra pessoa lá, que você começa a ficar muito ocupado. Aqueles afazeres que você tem se envolvendo na obra, porque você acha que a obra, você acaba se envolvendo tanto nesses afazeres que isso vai te enfraquecer espiritualmente. Muito cuidado. Espero que vocês tenham entendido essa minha posição, essa minha postura. Então tenham cuidado com isso. Temos que fazer a obra, e muito, o máximo que nós pudermos. O máximo que nós pudermos. Só que sem permitir que isso tome o nosso tempo todo e a gente pare de se dedicar à leitura, pare de se dedicar à comunhão, pare de se dedicar à oração. Me achei em ajudar os outros. Só vou ajudar os outros. Vou orar de vez em quando, vou me relacionar com os meus irmãos na minha igreja de vez em quando. É difícil, então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Cada um de nós, meus amados, somos, sim, Igreja de Cristo. E nós aprendemos, nós devemos aprender, porque nós aprendemos, mas muitas pessoas não aprendem, que nós temos que nos tornar o quê? Uma família.
Nós devemos nos conhecer. Às vezes eu interpreto a igreja como sendo mais ou menos ali, como se fosse um condomínio, vai. Você entra, vai para tua casa, se tranca lá dentro e não conhece mais ninguém. As pessoas às vezes entram na igreja, saem, e aí quando se encontram no mercado, oi, tudo bem? É tudo bem. Uma pessoa prestou atenção, eu sou da mesma igreja que você mesmo. Mas aonde você senta? Tenho certeza que isso já aconteceu com muitas pessoas aqui. E nós precisamos aprender isso. Nós precisamos nos preocupar com as pessoas, nós precisamos compartilhar e falar com os nossos irmãos. O prédio onde nós cultuamos é o templo onde a igreja de Cristo se reúne, nós somos a igreja de Cristo. Ali não é um local de ajuntamento de pessoas perdidas em sua relação com as coisas, perdidas na sua relação com as pessoas. Cada um ali reunido, meus amados, sabe e deve saber a sua função como corpo de Cristo. Nós precisamos compartilhar dúvidas, esclarecer dúvidas, nós precisamos auxiliar uns aos outros. 1 Coríntios 12, eu só recomendo aos irmãos ler na sua totalidade. Ali mostra nós como igreja, como nós devemos agir, como nos comunicar. E 1 Coríntios 14 nos orienta como fazer isso, né? Então nós precisamos ler isso na sua totalidade. Às vezes, meus amados, nós não lemos com muita atenção este texto e nós nos achamos ali meio que inúteis, porque nós achamos, poxa, mas eu estou aqui, eu não faço nada, né? Meio inútil. Mas existe um dom que denota um poder maravilhoso dentro da igreja, que é um poder incentivador em nosso ser. Todos nós temos que buscar e temos que ter. No versículo 9 de 1 Coríntios 12, nós lemos lá que um dos dons que nós temos é o dom da fé. Um dos dons que nós temos é o dom da fé. E eu tenho certeza que todos que estão ali dentro com fé. Então não se sinta diminuído em hipótese alguma. Fé é um dom que Deus nos dá. Meus amados, ter fé é uma busca, é um dom que vem do relacionamento com a oração. Portanto, este é um dom que obrigatoriamente, meus amados, te leva a esta comunhão na casa de oração, ou seja, na igreja local. Na igreja local, como queira. Você pode entender como casa de oração, como igreja local. Nós precisamos entender que somente a submissão a Deus te dará forças para você resistir ao Satanás. E é este textinho aqui que te leva a resistir. A nossa aula hoje é como resistir, né, ao Satanás, aos ataques satânicos na nossa vida. Então nós precisamos entender o quê? Que é a submissão a Deus, o relacionamento com Deus que vai te dar força para resistir a Satanás, que persiste em interferir na nossa vida. Ele persiste, olha que ele é persistente, né? Ele fica persistindo, ele sabe que não consegue, sabe que não vai conseguir, sabe que não vai vencer, mas ele persiste ali atacando, porque ele não vai vencer a Deus, mas ele pode vencer o homem, e a única maneira do homem resistir é estando com a couraça de Deus em volta de si, tipo, se protegendo, se livrando, né? Livrando ele de todas essas coisas, de todas essas influências, de todos esses males, né? Que nós possamos, meus amados, não permitir que essa fraqueza carnal, física, humana, prevaleça sobre a nossa relação espiritual com a palavra de Deus, com Deus e com os nossos irmãos, que nós possamos ser fortalecidos sempre pelo poder do Espírito Santo. Eu falo aos irmãos, entregue o seu caminho verdadeiramente ao Senhor, nele confia e tudo ele fará. Volto a falar, o culto online é uma exceção à regra, nós já falamos isso, como foi que aconteceu na pandemia, pois o culto é comunhão, e tudo isto que nós já falamos hoje aqui, amém? Hoje já se fala até em culto metaverso. É uma coisa que nos Estados Unidos já está existindo. Inclusive uma igreja brasileira já está fazendo isso lá nos Estados Unidos, o culto metaverso. E o que seria esse culto metaverso? Esse culto ele vai existir através de uma interação por avatares em um cyberespaço que funciona como se fosse um reflexo do mundo real, mas é uma coisa complicada. Amém? Então vamos encerrar por aqui. Qualquer outro esclarecimento podem me pedir no normal que eu passo